louvado para sempre e eternamente. Eu quero falar hoje sobre as 5 regras do bom viver. Ou seja, certos hábitos que nos ajudam a viver bem, nos livram de muitas complicações e evitam que nós percamos a plenitude da nossa comunhão com Deus e dão-nos liberdade no espírito para agradar ao Senhor, segundo diz a sua santa e muito rica palavra. 5 regras do bom viver. Essas regras estão dentro da epístola de Paulo aos Efésios, precisamente no capítulo 4. Eu vou mencioná-las agora uma a uma e espero contar com a sua prestigiosa atenção. Quando eu terminar de falar das 5 regras, eu tenho uma informação altamente importante para todo o povo de Deus que aqui estiver me visualizando. Muito obrigado. A primeira regra do bom viver diz respeito à honestidade. Os irmãos sabem que a tentação para a desonestidade existe. E eu creio sinceramente que não há nenhuma pessoa que escape a essa tentação. Ou seja, ela pode sobrevir a qualquer pessoa, a todas as pessoas. Há pessoas que são tentadas à desonestidade em coisas fúteis, em coisas simples da vida. Há pessoas que são tentadas à desonestidade em coisas um pouco mais complexas. Há pessoas que são tentadas à desonestidade, por exemplo, na hora de preparar o seu imposto de renda. Há pessoas que são tentadas à desonestidade na hora de prestar relatórios. Há pessoas que são tentadas à desonestidade na hora de prestação de contas. Há umas áreas infinitas. Pois bem, que diz a Bíblia? Que falou o apóstolo Paulo sobre isto? Quem furtava, não furte mais. Paulo está dizendo que esse hábito, essa prática terrível de furtar, de ser desonesto, ela pertencia aos tempos antigos, da velha vida, da velha natureza. Mas agora, Paulo diz, quem furtava, não furte mais. Deus nos ajude a sermos honestos nas pequenas coisas. Às vezes somos desonestos na maneira de contar uma história. Às vezes somos desonestos na maneira de expormos alguma defesa pessoal. Às vezes somos desonestos em muitas outras áreas. Regras do bom viver. Primeira, honestidade. Número 2, a segunda regra do bom viver está também no versículo 28 do capítulo 4. Paulo diz assim, trabalhe com as mãos. Deus não ama a preguiça. Deus não ama a insolência. É obrigação de cada um de nós trabalhar e amar o trabalho, trabalhar por prazer. Há pessoas que não são diligentes na igreja, se recusam a fazer qualquer coisa, acham que se vão aos cultos, cumpriram com todo o seu dever. Não, há muito mais que assistir um culto. É preciso ser diligente na obra de Deus, é preciso cooperar com a obra de Deus, é preciso se envolver na obra de Deus, é preciso fazer alguma coisa que possa ajudar a desenvolver o trabalho do Senhor. Paulo diz, trabalhe com as mãos. Quando nós oramos, nós não estamos trabalhando com as mãos. Quando nós entregamos o nosso dízimo, nós não estamos trabalhando com as mãos. Trabalhamos com as mãos para ganhar o dinheiro do qual vamos extrair aquela porção do dízimo. Mas trabalhar com as mãos. Por que não trabalhar com as mãos dentro da casa do Senhor? Pequenas coisas que há para fazer. Não vamos esperar que chegue alguém para verificar alguma coisa irregular e que pode ser naturalmente posta em ordem por qualquer pessoa. A regra do bom viver. Trabalhar para Deus significa evangelizar. Trabalhar para Deus significa aproveitar as oportunidades que surgem na igreja. Trabalhar para Deus significa aceitar uma incumbência dada por um pastor, por um líder. Esta é a segunda regra do bom viver. A terceira regra do bom viver é sabedoria. Verso 28 também, de Efésios 4. Diz assim, fazendo o que é bom,
Paulo está dizendo que é uma prova de sabedoria quando nós fazemos aquilo que é bom. Nós sempre devemos avaliar aquilo que estamos fazendo. E se for possível, nós sempre devemos verificar antes de fazer algo, verificar a sua utilidade. Se na verdade aquilo que nós vamos fazer é bom, se aquilo que nós vamos fazer é útil, se aquilo que nós vamos fazer é necessário e se aquilo que vamos fazer é urgente. Paulo diz, fazendo o que é bom. Amados, há coisas que são boas, mas não são urgentes. Há coisas que são boas, mas não são importantes. Então é preciso estabelecer uma escala de prioridades na nossa vida íntima, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial. A quarta regra do bom viver é caridade. Ainda é o versículo 8 de Efésios 4. Que versículo rico! É partir com o que tiver necessidade. Porque uma pessoa tem 40 camisas, por exemplo, tem 25 ternos, por exemplo, e às vezes se nega a abençoar uma pessoa com um prato de comida, às vezes se nega a colaborar com alguém que está eventualmente precisando de completar o dinheiro para pagar o seu telefone, para pagar a sua água, para pagar a sua luz. É preciso haver o balanceamento. Nós não podemos querer tudo para nós e nos esquecermos dos outros. Nós somos uma comunidade, nós somos uma família. Cada um tem que ajudar o outro, porque cada um depende do outro. Se Deus nos deu mais do que deu a outros, não é nada demais repartir um pouco daquilo do muito que, porventura, nós temos com alguém que, eventualmente, circunstancialmente, temporariamente, está com muita escassez. A Bíblia diz, repartir com o que tiver necessidade. Isso é regra do bom viver. Generosidade, amor, caridade. E por último, um ato de benignidade. A Bíblia diz, Efésios 4:32, sede benignos para com todos. O Paulo continua o versículo dizendo que uma forma excelente, uma forma suprema de expressar benignidade é perdoando. Se nós não perdoamos, nós somos benignos. Agora, há uma coisa muito séria. Se nós nos negamos a perdoar hoje, amanhã o perdão de que viremos a necessitar também poderá nos ser negado. Amados em Cristo Jesus, palavras amigas, palavras da Bíblia, conselhos úteis. Isto são regras do bom viver. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E por falar em Efésios 4, porque as 5 regras do bom viver estão em apenas 2 versículos de Efésios 4. Você já está informado que eu estou realizando um seminário bíblico online absolutamente sobre a carta aos Efésios? Começou na quinta-feira, dia 29 de junho, vai terminar agora na quinta-feira, dia 6 de julho. Portanto, para os que estão visualizando hoje, agora, isto vai ser uma questão apenas de 24 horas. Mas eu tenho uma boa notícia. Se você se inscrever no Seminário Bíblico Online, Descobrindo os Tesouros da Carta aos Efésios, você vai ter direito às aulas da quinta-feira passada, às aulas da próxima quinta-feira, e você vai ter direito também a um certificado digital e ainda receberá um e-book exatamente desenvolvendo mais estudos sobre a Carta aos Efésios. Como fazer isto? Muito fácil. Somente vá ao seu computador e acesse PBS Gesiel Gomes. P de Pedro, não é? B de bandeira. S de salvação. E junte tudo como se fosse uma palavra só. pbsgesielgomes.com. Assine-se, inscreva-se no seminário e experimente aquilo que pastores estão experimentando. Quem está fazendo esse seminário? O pastor Gentil, de Goiânia, o pastor Roberto, de Brasília, o pastor José Pedro, de Cachoeira de Itapemirim, o pastor Erison, de Jacksonville, o pastor na Flórida, o pastor Eugênio, da Califórnia, o pastor Joel, também da Califórnia, o pastor Paulo Sampaio, de Brasília. São tantos pastores. O pastor Gentil de Goiânia, por exemplo, está com 30 obreiros que estão fazendo este seminário.
Se um pastor chama 30 dos seus companheiros de ministério para participar de um seminário, é porque ele acredita que esse seminário é importante. Faça você também. pbsjesuegomes.com. Deus a todos abençoe no nome magnífico, supremo, incomum, extraordinário, o nome do Senhor Jesus. Amém.